Vamos ler um texto da Palavra de Deus e vamos falar hoje, desejando eu, que você seja muito abençoado com esta palavra como eu fui. Este texto que está em 2 de Reis, no capítulo 6. Então, levantando-se muito cedo, o moço, versículo 15, levantando-se muito cedo, o moço do homem de Deus saiu, e eis que as tropas e cavalos e carros tinham cercado a cidade. Então, o seu moço disse-lhe: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16, Eliseu respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Versículo 17, lemos juntos. Então, Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E quando desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente com cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Versículo 19, lemos juntos. Então Eliseu disse-lhes: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e eu vos guiarei ao homem que os cais. E os guiou em Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu ao Senhor: abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Querido Senhor, damos-te graças da tua bênção, da tua palavra e do teu poder. Glorifica o teu nome em nossa vida. Seja exaltado o teu nome em nossa vida. No nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Para mim, pessoalmente, este é um dos textos muito impressivos e com grande impacto escritos na Palavra de Deus. Um texto que eu aprendi a amar e aprendi a observar com uma atenção muito diferente. Por causa da revelação que Deus me deu sobre este texto. Eu creio firmemente, creio convictamente, profundamente, que o chamado que Deus tem na nossa vida, de todos nós que aqui estamos, é de viver a um nível na nossa vida que, a exemplo daquilo que vemos aqui nesta palavra com Eliseu, não só ele sabia da aproximação do mal quando ainda estava longe, não só ele era avisado, como ele protegia à sua volta e ao seu redor desse mal. Alguns dirão: mas ele era profeta, por isso faz parte do ministério do profeta. Eu percebo isso. Eu percebo isso. Que no Velho Testamento apenas uns poucos eram chamados os ungidos de Deus. Eu percebo isso. E estes, sendo os ungidos de Deus, e sendo apenas uns poucos os ungidos de Deus, destacavam-se como super-homens no meio de uma geração anónima de pessoas que viviam sem acesso ao conhecimento do sobrenatural de Deus, sem domínio acerca do poder de Deus, e que precisavam da ajuda destes homens ou mulheres especiais, entre aspas, especiais, porque eram ungidos. O que os tornava especiais e o que os tornava tão diferentes daquela massa anónima de pessoas era a presença do Espírito Santo de Deus sobre eles. Era a consciência de que o Espírito Santo de Deus estava sobre eles. E que a presença de Deus estava sobre eles. E que eram pessoas marcadas, assinaladas, no meio da terra e no meio de um mundo de pessoas que não tinham acesso
a essa glória da presença de Deus, eles tinham esse acesso, e eles tinham esse conhecimento, e eles tinham acesso à revelação, e eles tinham acesso ao poder de Deus, e eles tinham acesso a conhecer e a saber, e a agir e a fazer coisas que não estavam disponíveis para todos. Eram pessoas especiais, e por isso eram chamados os ungidos do Senhor. Por isso dizia Deus: não toqueis nos meus ungidos. Os ungidos eram por isso como se fosse uma classe à parte, de pessoas com responsabilidades também muito especiais, de buscar Deus de uma forma mais poderosa, mais intensa, com uma capacidade de buscar Deus, com uma intensidade da busca do poder de Deus e uma responsabilidade maior de clamar diante da presença de Deus para viver num nível mais alto. Mas será que nós todos não fomos chamados no Novo Testamento e não fomos ungidos no Novo Testamento? E não somos chamados os filhos de Deus e os ungidos de Deus? Não somos todos chamados para viver num nível mais alto deste poder de Deus? Não me refiro somente à obediência da palavra de Deus, à exigência da nossa vida. Porque todos nós, quando aceitamos a Cristo, a vida muda. Como novas criaturas em Cristo, também os nossos hábitos mudam. Também nós somos transformados interiormente e mudados como pessoas. E as obrigações mudam e as responsabilidades mudam. Sim ou não? É requerido de nós uma responsabilidade. Os irmãos pensam: não, é só dos pastores, dos evangelistas, dos profetas, dos apóstolos, dos mestres. Não, é de todos nós. É de todos nós. Porque todos nós no Novo Testamento recebemos ao Espírito Santo de Deus. Com Deus, a responsabilidade de ministérios ainda aumenta. E refiro-me principalmente a estes ministérios que referi, aos 5 principais ministérios. Mas todos nós somos ministérios no corpo de Cristo para servir a Jesus. Nas coisas que fazemos, no empenho, no interesse das coisas que nós realizamos para Deus, de todas as formas daquilo que Deus nos pede para fazer e agir, e da vontade de o servir, do fruto das nossas mãos para dar fruto e ver fruto em nossa vida, e dos sinais que fazem parte dos discípulos. Repare que a Bíblia diz para o Novo Testamento: estes sinais seguirão aos que crerem. Não fala de ministérios, fala dos filhos de Deus, de todos, dos crentes, de todos. Estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos capítulo 16, dizendo depois do versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais, versículo 17, estes sinais seguirão aos que crerem. E começam os sinais logo: falarão novas línguas. É próprio do Novo Testamento, próprio destes sinais dos filhos de Deus. Ser batizados no Espírito Santo, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demónios, pisarão aos pés serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo. Quer dizer que o poder do diabo está debaixo dos pés dos filhos de Deus. Há pessoas que fazem orações minimalistas, oraçõezinhas. Parece que têm medo de dizer ao diabo: o teu lugar é debaixo dos meus pés. Você não tem que ter medo disso. O lugar dele é mesmo esse. Foi Jesus que o pôs lá. Foi Jesus que, ao constituir-se como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, nos constituiu como corpo dele. Sendo ele cabeça e nós corpo, o Espírito de Deus está no corpo de Cristo. É o Espírito de Deus que está no corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo sem espírito é um corpo morto. Mas o corpo de Cristo tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Isto tem o Espírito de Cristo, tem a mente de Cristo, tem o conhecimento e a revelação de Deus a fluir pela nossa vida, e nós somos o corpo de Cristo. Meus queridos irmãos, é necessário pensar que isto não é apenas para alguns. Ser avisados, ter conhecimento e revelação, é algo
que Deus requer na nossa vida, já neste tempo em que vivemos agora. Faz parte dos dons do Espírito Santo de Deus. Faz parte dos dons da revelação que existem no Espírito Santo de Deus. Deus não espera nada menos de mim e de qualquer um de nós que nos assuntos da sua vida se mova para a frente com a revelação de Deus e com este conhecimento de Deus. E que naqueles que dependem de si, daquelas pessoas que estão na sua listagem de oração, que você ora por eles, que intercede por eles, abençoando-os, protegendo-os, defendendo-os, que essa proteção se exerça ao redor da sua vida, como a Escritura que diz que nós somos uma bênção usados nas mãos de Deus para ser uma bênção, para fazer uma diferença para melhor ao nosso redor. E que por sua causa o diabo não consegue fazer o que ele queria fazer. Não consegue realizar os planos que ele gostava de ver. Aqui nesta história, que é interessantíssima, Eliseu é profeta em Israel. Tinha sucedido num tempo muito difícil depois de Elias. Tinha andado cerca de 17 anos com Elias, a aprender com ele, a caminhar com ele, a ver os sinais e os milagres, a ver a grandeza do poder de Deus que Deus operava através do ministério de Elias. E quando Elias foi arrebatado aos céus, em carros e cavaleiros de fogo que o levaram vivo à presença de Deus, não passou pela morte, Eliseu ficou, e a capa de Elias ficou na sua mão. Ao atravessar, diz no início do livro do 2 de Reis, ao atravessar o Jordão de novo, bateu nas águas e disse: onde está o Deus de Elias? Ou seja, onde está a mesma unção e o mesmo poder e as mesmas respostas que eu vi com Elias, agora sobre a minha vida? É caso para nós dizermos: onde está o mesmo poder, a mesma unção, a mesma glória, a mesma glória de Deus que eu vejo sobre estes servos de Deus? Onde está isso na minha vida? Sabe porquê? Porque esse deve ser o desejo de todos os filhos de Deus. O desejo e a busca de todos os filhos de Deus. De não olhar para trás e pensar como uma realidade histórica, naquele tempo era assim. Mas hoje, quem somos nós para pensar alguma coisa de semelhante? Não, mas ter o desejo sincero, ardente, de ver essa glória de Deus, porque isso é para nós. Não olhar como um assunto da história, mas olhá-lo como um assunto da realidade presente. Porque hoje não são eles que estão aqui, somos nós que estamos aqui. Hoje somos nós os protagonistas desta história. Hoje somos nós que estamos no palco desta existência e desta vida. Hoje eles não têm problemas nenhuns a lidar com o diabo, somos nós que temos que o enfrentar e o pôr a correr à nossa frente. Hoje não são eles mais que precisam da revelação de Deus aqui, precisamos nós que estamos aqui vivos. Então o rei da Síria planeava ataques contra Israel para capturar o rei, para matar o rei, para escravizar a nação. O diabo sempre odiou Israel de uma forma especial. E sempre quis acabar com aquele povo e acabar, e ainda hoje continua o mesmo ódio, a mesma raiva, a mesma violência, as mesmas coisas. De facto, por causa deles chegou às nossas mãos a vida destes profetas, e a vida desta palavra veio ter as nossas mãos por eles. Nisso somos devedores a Israel. Para sempre. Não temos como lhes pagar tal bênção. Os profetas vieram por eles. A palavra veio por eles. Da descendência de Abraão e da descendência de Israel, de Jacó, de Isaac e de Jacó, chegou até nós esta palavra. Esta palavra que nós meditamos ainda hoje, que nós lemos, que nós estudamos ainda hoje. E da linhagem de David nasceu Cristo. E os apóstolos, todos eles eram judeus. Amém? E a igreja nasce ali em Jerusalém. Nasce essa glória de Deus que se espalhou pela terra toda. Mas esta palavra, voltando a falar sobre esta palavra tão específica, Eliseu é um homem que se destaca de viver a um nível com Deus, um nível tão alto com Deus,
que enquanto o rei da Síria prepara os ataques contra Israel, Deus mostra-lhe e revela-lhe, e ele tem essa revelação, é avisado, e sabe em que lugar é que foi montada a cilada e emboscada contra o rei para o capturar e o matar. E então ele avisa o rei. E aqui diz que ele avisou o rei não uma nem duas vezes. Quer dizer que isto foram 3 ou 4 ou 5, avisou várias vezes. Este texto que está aqui escrito diz então: perturbou-se o coração do rei da Síria, chamou os seus servos, chamou os seus generais, os homens de guerra dele, e disse: façam-me saber quem é que dos nossos está aqui a espiar. Quem é o espião que está aqui dentro? Porque eles faziam emboscadas contra Israel e contra o rei de Israel, e ele era avisado. Ele disse: é alguém que denunciou as nossas estratégias, as ciladas que lhe montamos. E foi avisá-lo, e ele está avisado. E como está avisado, foge, escapa. Então os servos dele disseram ao rei: não há ninguém, não há aqui nenhum traidor no nosso meio. O que acontece é que eles lá têm o profeta Eliseu, versículo 12. E esse profeta, chamado Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei dele, as palavras que tu falas até no teu quarto. As coisas mais íntimas que tu tens, que ninguém sabe, que só tu sabes, que se passam só entre ti, no teu quarto. Deus sabe. Os teus planos, as coisas que tu planeias, Deus sabe. E Deus manda o profeta dele avisar o rei de Israel. Por causa daquele profeta. O profeta naquela época era chamado o vidente, via coisas. Por causa dele, ele vê, ele sabe, ele tem revelação de Deus. Deus mostra-lhe e ele avisa. Então o rei disse: então apanhem primeiro esse. Tragam primeiro esse. Matem primeiro este. Que se matarem este, o outro fica sem defesa. O rei imediatamente percebeu que o problema que ele tinha ali não era o rei de Israel. O problema era o servo de Deus que ali estava. É verdade. Você é esse servo de Deus hoje e essa serva de Deus hoje. Você é um problema para o diabo. Você é um problema para o diabo das pessoas à sua volta, que você impede o inimigo de fazer o que ele quer. É este o nível dos filhos de Deus e é este o chamado dos filhos de Deus na igreja. Nós não somos chamados para ser religiosos apenas e pessoas que praticam um culto. Nós somos chamados para viver uma palavra e fazer uma diferença de mudanças positivas, de transformações positivas à nossa volta, de influência do poder de Deus e da presença de Deus à nossa volta, impedindo os planos que o diabo tinha, impedindo esses planos de acontecerem e fazendo que sejam os planos de Deus que prevalecem. Amém, irmãos? De facto, o que está aqui em jogo é muito grave. O diabo quer usar alguém, coloca ódio no seu coração, ganância para prejudicar o outro, para roubá-lo, para matá-lo, para prejudicá-lo, para arruiná-lo, para destruí-lo. Mas ali está alguém que pertence a Deus. Quantos aqui é que pertencem a Deus? E como pertence a Deus, tem uma aliança com Deus. Quantos aqui têm uma aliança com Deus? E como tem uma aliança com Deus, Deus mostra-lhe e revela-lhe. E Deus quer que sejam os planos de Deus que acontecem e não os planos do diabo que acontecem. Então os planos do diabo são parados, são destruídos, são impedidos por causa dos planos de Deus que se manifestam na vida de Eliseu. Essa é a responsabilidade que os servos de Deus têm. Eu tenho e todos nós aqui temos. Amém? Aqueles planos que o diabo tinha não acontecem. Diga isso comigo, os planos do diabo não vão acontecer. Agora repare, cada um de nós tem o seu próprio mundo, a sua vida. E você é responsável da sua vida, das coisas que têm a ver com a sua vida, de maneira a que não sejam os planos do diabo que vão prevalecer, nem que vão resultar, nem que ele vai fazer o que quer, que esse chamado de Deus à nossa vida, de serem os planos de Deus que prevalecem e os planos do diabo desaparecem em nome de Jesus.
E cada um de nós no seu próprio domínio, na sua própria vida, nos seus próprios assuntos, inclusive em relação à sua vida, aos seus filhos, ao seu trabalho, às obras das suas mãos, a tudo que tem a ver consigo, com sua responsabilidade direta, nós somos responsáveis. Responsáveis de impor o poder de Deus e de destruir com o poder do diabo completamente. Amém? Hoje os irmãos vêm aqui, o Josué tocar música. Mas quando ele era pequenino, o diabo quis matá-lo por 2 vezes. Aquela vez, a famosa vez em que ele comeu o veneno dos ratos, comeu o veneno todo, e que eu sentei no meu colo. E disse, meu Deus, tua palavra diz, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu não tenho tempo de chegar com o meu filho ao hospital. Ele morre-me pelo caminho se eu não aplicar a fé aqui já, imediatamente. Eu ordeno a destruição disso já, imediatamente fora do corpo dele. E creio firmemente nisso. E prefiro morrer eu do que morrer ele. E se acontece alguma coisa, que algum cabelo da cabeça dele caia, eu nunca mais creio em nada e nunca mais prego a tua palavra. Olha, Deus não se importou que eu orasse assim. Ou é, ou não é. Ou há fé ou não há. Quem não tem fé, eu não recomendo que faça isso. Mas eu não ia perder a vida do meu filho. Não ia, não. Não ia perder. E mais, digo-lhe, nunca fiz funeral nenhum de nenhuma criança. Nunca fiz na igreja. Nunca fiz. Respeito. Admito que acontecem coisas, mas na igreja nunca aconteceu. E o diabo bem que tentou por várias vezes de matar bebés e matar crianças aqui. Mas nunca conseguiu fazer nada. A proteção de Deus, a graça de Deus tem sido tão boa sobre a nossa vida, sobre a vida das famílias, das casas, dos crentes, dos filhos de Deus. E eu creio que isso tem a ver com esse teste que eu passei por 2 vezes com o meu filho. 2 vezes passei um teste violento com ele. E o diabo foi derrotado. Então ele aprendeu que ia ser corrido. Amém? E já nem tentou com os seus filhos, glória a Deus. Já nem tentou, desistiu. É bom que ele desista. É bom que você lhe dê uma pancada tão grande que ele desista de continuar a fazer os planos dele contra si. É bom. Mas nós oramos com fé, em nome de Jesus, e oramos a crer no melhor de Deus, e oramos ligados a esse poder de Deus para acontecerem os planos de Deus na nossa vida. E os planos de Satanás desaparecerem. Por isso não é nada diferente disto que você vê aqui. Agora, cada um de nós tem responsabilidades na sua própria vida. Responsabilidades de combater as influências, as opressões, as doenças. Não pode ser crentes passivos, que está à espera que tudo lhe apresente feito e tudo seja feito para si. Reaja contra o mal, levante-se contra o mal, inflame-se contra o problema. Combata contra aquilo que o diabo queira fazer na sua vida. Revolte-se contra o diabo. Revolte-se contra a doença, contra a opressão, contra o poder maligno. Não aceite as coisas a dizer temos que sofrer. Não aceite pregações dessas, pregações miseráveis, de gente que prega tudo ao contrário da palavra de Deus e diz que temos que sofrer. Estamos aqui para sofrer. E estamos aqui para ser derrotados. Não, Jesus na cruz sofreu. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Jesus na cruz pagou pela nossa derrota para não sermos derrotados, mas sermos mais que vencedores em Cristo. Eu não posso mudar o Evangelho. Não posso mudar a palavra de Deus. Não posso pregar outra coisa diferente ao que está escrito. Isso já no Velho Testamento, com uma aliança com menores qualidades de promessas, já era assim. Quanto mais no Novo Testamento, onde a qualidade das promessas é muito maior. Onde a exigência das promessas é maior. Onde é requerido de nós uma responsabilidade maior do poder de Deus na nossa vida. Então Eliseu, tranquilamente, estava em sua casa sem preocupação, mas seguro nas mãos de Deus. Quantos estão aqui seguros nas mãos de Deus? É bom estar seguro nas mãos de Deus, amém? E é bom estar seguro a saber que está na direção de Deus e que não vai nem à frente nem atrás daquilo que deve ir, na direção de Deus. Uma manhã, Geazi, o criado dele, o servo dele, sai, não sei se para buscar na padaria alguma coisa,
quando olha, vê ao nascer do sol as lanças dos soldados sírios que estavam espetadas no ar à espera que nascesse o dia e reluziam dos primeiros alvores da manhã. E ele olhou e viu que todo em redor da cidade, em redor das muralhas da cidade, estava tudo armado, à espera que nascesse o dia para atacar aquela cidade e tomar conta. À velocidade que ele virou para trás e veio para casa para contar a Eliseu: está tudo cercado, estamos ali, está o exército da Síria aqui fora. Que fazemos agora? Estava aterrorizado. E a resposta de Eliseu é espantosa. Diz: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Por muito iletrado que Geazi fosse, sabia contar até 2 ou até 3. Então Eliseu 1, o Geazi 2. Como é que 2 são maiores do que todo o exército que está lá fora? Isto para ele não fazia sentido nenhum. E ele disse: nós somos mais, e são mais os que estão conosco. Como é que são mais os que estão conosco? Se nós estamos aqui e lá fora está tudo cercado e um exército poderoso está à nossa espera. Eu disse: não somos mais. E somos mais, e é maior o poder de Deus está connosco. Eu quero vos perguntar: haverá algum poder maior que o poder de Deus? Então é esta consciência do poder de Deus que Eliseu tinha de uma forma tão firme, mas que Geazi não tinha. Quem não tem esta consciência do poder de Deus fica cheio de medo. Diante das adversidades, dos problemas, o coração fica cheio de medo, tolhido de medo. Mas o coração de Eliseu não estava com medo. Ele estava cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus e firme com o poder de Deus. Ele não tinha dúvidas nenhumas e estava avisado sobre isto e estava sem medo nenhum. Já sabia o que tinha que fazer. Deus já lhe tinha mostrado das outras vezes e agora desta também o que ia acontecer. E ele sabia o que tinha que fazer. Estava tranquilo, seguro, sem medo. Que fazemos? Ele disse: são mais os que estão connosco. E disse: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Então pela primeira vez ele olha e vê com os olhos espirituais e vê que à volta do monte, da cidade de Dotã, que ficava no monte, à volta daquele monte estavam carros e cavaleiros de fogo em volta do monte. Quer dizer que não havia maneira, entre eles e os exércitos da Síria estavam outro exército, e esse exército era de carros e cavalos e cavaleiros de fogo. Quantos querem esses carros e cavalos e cavaleiros de fogo? Esses carros e cavaleiros de fogo é o que está à sua volta e à volta dos filhos de Deus. Esse é o exército que está em favor da nossa vida. Esse é o poder de Deus que está a favor da sua vida para lhe dar a vitória nas coisas que o diabo gostava que corresse tudo mal ao contrário. Não vai correr ao contrário, não vai acontecer o que o diabo queria, porque a nosso favor está um outro poder e um outro exército que é maior do que o exército inimigo. Amém? A palavra de Deus diz que 2 mundos observam a nossa vida, que 2 reinos observam a nossa vida. Obviamente, o reino da Síria tinha um pacto e uma aliança com o maligno para fazer os planos dele e para executar os planos dele. Mas o povo de Deus, quantos aqui é que são o povo de Deus? O povo de Deus tem planos com Deus e tem uma aliança com Deus para executar os planos que são de Deus. Assim, os planos de Satanás não podem acontecer, nem vão prevalecer, porque os planos de Deus prevalecem por causa do poder de Deus na nossa vida. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, a Bíblia diz que há 2 reinos. Amém? E que há 2 portas, uma porta estreita e uma porta larga. E diz que espaçoso é o caminho da porta larga e conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Amém? Uma porta estreita, um caminho estreito, um destino de glória de Deus. Depois uma porta larga, um caminho largo e um destino de sofrimento e destruição.
E essa escolha de qual caminho, de qual porta, de qual reino, de qual rei, de qual Senhor nós escolhemos viver. Em Mateus 6,24 também fala essa palavra que Jesus disse, em Mateus no capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores. Aqui refere-se não a dois caminhos, a duas portas, a dois destinos, mas refere-se a dois senhores, ou um senhor ou outro senhor. E repare, o mundo divide-se apenas, o mundo onde nós estamos, esta terra onde nós estamos, dividem-se apenas nestes dois tipos de seres humanos a nível espiritual. Ou uns que fazem aliança com uma porta larga e um caminho largo e um destino de perdição, e outros que fazem uma aliança com Jesus, que é porta estreita, um caminho estreito que conduz à vida. Amém? E que servem a este Senhor e que não servem a outro Senhor. Nem religiões, nem reinos, nem caminhos, nem coisa nenhuma dispersa no meio das falsidades que o mundo apresenta. A Síria, nessa altura, a ligação deles com Satanás era evidente. Na tentativa de destruir o outro, de oprimir o outro, de prejudicá-lo, de roubá-lo. Tanta gente vive ainda exatamente da mesma maneira, com os mesmos princípios. A Bíblia não mudou. As escolhas não mudaram, Deus não mudou, as opções da vida das pessoas não mudaram. Continua a haver o mesmo tipo de escolhas, o mesmo tipo de decisões. Porque o diabo não vem cá embaixo com uma faca no bolso para matar ninguém, precisa de alguém que o faça. Sim ou não? E precisa de alguém que o sirva, e precisa de gente que esteja para fazer os planos dele. Mas Deus continua a precisar de alguém que o sirva a Ele, que faça os planos dEle, que o ouça a Ele e que siga as instruções dEle e que tenha a revelação de Deus para ser dirigido por Deus. Que os filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. Amém, irmãos? Ser dirigidos por Deus e fazer com que os planos de Deus prevaleçam. Continua a mesma saga, a mesma batalha, as mesmas opções, as mesmas escolhas, as mesmas decisões na nossa vida hoje. Que planos é que vão prevalecer? Os planos de Deus vão prevalecer na nossa vida? Ou vamos deixar que os planos do diabo prevaleçam por não querer viver na revelação de Deus, no conhecimento de Deus e na elevação desse lugar alto de ouvir a voz de Deus e de obedecer à sua voz e de fazer as suas escolhas e seguir obedecendo à sua palavra? Porque se não o fizermos, do mesmo modo o diabo pode fazer o que ele quer. Pode tomar as medidas dele. Pode fazer as decisões dele. Se não houver ninguém para ouvir. Se Eliseu não estivesse lá, o rei da Síria teria feito os planos dele. E o diabo teria conseguido fazer o que queria. Mas Eliseu parou. E hoje Eliseu, os homens e mulheres continuam a parar os planos que esse diabo queria fazer. Amém? A começar pela nossa própria vida. Nós somos responsáveis da nossa própria vida de parar esses planos de Satanás e de ativar os planos de Deus na nossa vida. De parar as ações dele e de ativar a presença de Deus e a glória de Deus e a vontade de Deus a fazê-la prevalecer na nossa vida. Quem decide? Quem toma decisões? Eliseu decidiu que eram os planos de Deus que iam prevalecer. Os outros vieram com más intenções, mas Eliseu desceu ao encontro deles sem medo nenhum. Isto é extraordinário. As ordens de Deus foi: vai ao encontro deles, saiam ao encontro deles. Falávamos ontem, na semana anterior, acerca de 2 de Crônicas, no capítulo 20, quando Deus disse para Josafate: saiam ao encontro dos amonitas e do povo de Moab e das montanhas de Seir, saiam-lhes ao encontro com louvores e cânticos, saiam ao encontro deles sem medo. A mesma coisa. Agora, Eliseu saiu ao encontro daquele exército que estava lá fora. E disse: sigam-me, eu levo-los onde vocês querem ir. E ele tinha orado antes, tinha dito: Senhor, fere os olhos dele com cegueira, não os deixes perceber nada do que vai acontecer agora. Então aquela cegueira espiritual veio. E eles foram dirigidos, todos, imagine, vinham para capturar Eliseu, para matá-lo, para destruí-lo, e agora são dirigidos por ele para a cidade de Samaria, entram nos portões da cidade, os portões fecham, são desarmados, e o rei lá de cima olha para baixo e diz para Eliseu: posso matá-los?
E Eliseu está cá embaixo com aquele exército todo desarmado, que nem estão a perceber nada do que está a acontecer. Ele disse que os ia levar onde eles queriam. Diz que os ia levar ao sítio certo. Oh, glória a Deus, diga para o seu irmão ao seu lado, é bom que Deus nos conduza ao sítio certo. Que Deus nos conduza ao sítio certo, às pessoas certas, às coisas que são perfeitas. Vamos conduzir ao sítio certo. Então foi tudo conduzido ao sítio certo. O Senhor dirige a nossa vida no sítio certo, nas pessoas certas, nas coisas certas, dirige-nos nas tuas mãos. Quantos querem isso? Eliseu disse, eu vou dirigir tudo. Não vão ser vocês que vão dirigir, não vão ser os planos de Satanás do que ele colocou no vosso coração, nada disso vai ser dirigido assim. Vai ser tudo dirigido como deve ser. E foi dirigido. Quando chegaram lá, em vez de os matar, Eliseu disse, não, dá-lhes de comer. Então diz a Bíblia aqui que o rei, aconselhado por Eliseu, mandou servir-lhes um banquete. Quer dizer, em vez do mal e do julgamento e da condenação, que era o que mereciam, foram bem tratados. Em vez do mal que vinham fazer, ainda receberam bem. E com isto, acabou a guerra. Não houve mais guerra. Quando eles foram-se embora de barriga cheia, contentes e felizes, vivos, que receberam misericórdia e receberam paz e receberam bênção, em vez de receber a morte e a condenação, que era o que eles traziam, em vez do mal que vinham fazer, foram abençoados e ajudados, que o Senhor fez prevalecer os seus planos. E os planos de Deus são planos de bênção e não planos de morte. Planos de salvação e não planos de destruição. Planos do favor de Deus que se manifesta sobre a vida, mesmo daqueles que não mereciam. Amém? Então a guerra acabou. Entretanto, não houve mais guerra. Com esse rei não houve mais guerra. Houve paz nos anos para a frente. O diabo desistiu, disse, com este não vou conseguir fazer mais nada. O reino das trevas foi desarmado por um homem sem arma nenhuma. As armas, a Bíblia diz, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As armas que nós temos são o poder de Deus, são a revelação de Deus, é a presença do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. E essas armas não são armas de fogo, não são armas brancas, não são armas humanas, são armas da presença da glória de Deus na nossa vida, que faz parar os planos do diabo. É isso que torna notáveis os filhos de Deus, que são homens e mulheres capazes de ativar os planos de Deus e de parar os planos do diabo. Amém? Esse é o chamado que nós temos. O chamado que você tem e que eu tenho como filhos de Deus é o mesmo. Nós somos chamados por Deus para que os planos de Deus prevaleçam. Não somos chamados para religião, não somos chamados para nada que tenha a ver com uma aparência das coisas, mas somos chamados para esta realidade, para que os planos de Deus sejam ativados na nossa vida e que os planos de Deus prevaleçam na nossa vida. Esta reação da fé de Eliseu e da confiança no poder de Deus, abençoando em vez de amaldiçoar, salvando em vez de condenar, trazendo paz e bênção em vez de causar destruição à sua volta. Esse é o chamado dos filhos de Deus, que é exponencialmente transmissível a todo o Novo Testamento. Amém, irmãos? Eliseu é, por isso, uma figura que pré-anuncia o Novo Testamento. Um novo tempo de Deus para a igreja e para o povo de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que são avisados do mal ainda quando ele vem à distância. São capazes de o parar, são capazes de mudar. E são capazes de deixar uma bênção, deixar uma fragrância da presença de Deus e do perfume de Deus à sua volta, em lugar da destruição. Quanta gente vive assim? Eu atrever-me a dizer que, infelizmente, no Novo Testamento, não são assim tantos que vivem desta maneira. Que Deus tenha misericórdia de nós. Este é o nosso chamado. O nosso chamado é viver num nível alto desta presença de Deus e desta glória de Deus. De onde pisar a planta do seu pé, seus planos de Deus prevalecem. Onde você chegar, ser no lugar da bênção de Deus. Jesus disse que nós somos o sal desta terra. Eliseu foi o sal naquele lugar, que impediu a corrupção, que impediu os planos de Satanás, que impediu os planos de morte, que impediu os planos de guerra, de sofrimento. Se não fosse Eliseu, durante quantos anos de guerra é que teria havido naquele tempo? Eliseu parou a guerra, impediu guerras, impediu sofrimentos incontáveis, impediu muito sangue de correr pelas ruas e pelas cidades por causa da sua ação
Hoje os filhos de Deus são homens e mulheres que são capazes de impedir guerras, de trazer paz, de causar mudanças da presença de Deus. A ideia de Deus no Novo Testamento, sabe qual é a ideia de Deus no Novo Testamento? É que cada um de nós possa ser um Eliseu na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na escola onde está, na fábrica onde está, no escritório onde está, na vida à sua volta, possa ser um Eliseu, possa ser alguém que ao longe para os planos de Satanás e ativa os planos de Deus. Não sendo um crente apenas pensar, eu não sou nada, eu sou só crente, eu vou só à igreja e eu não faço nada. Você é um Eliseu, você é um homem e uma mulher capazes de parar os planos que o diabo tinha e de ativar os planos de Deus hoje. Esse é o nosso chamado. Isso é o que está no nosso coração e na nossa vida. Isso é o que Deus nos chamou para ser e isso é a vocação que todos nós temos. A ideia de Deus é por isso essa, que os seus filhos sejam, não um, era um só no Velho Testamento, e veja o que um foi capaz de fazer. Mas à face da terra, estendido por essa terra toda, que os filhos de Deus possamos todos nós viver neste nível do poder de Deus. Embora eu entenda que este nível seja um nível que tem exigências de busca, de consagração, de oração maior do que o normal, de gente que quer e deseja a manifestação da presença de Deus e da glória de Deus, não de palavras. A gente que abre a boca e fala muitas palavras, mas de gente que se levanta e para o diabo à sua frente e ativa a presença de Deus e o poder de Deus. Dizem todos, mas não somos todos filhos de Deus, não somos todos crentes, mas nem todos são capazes de fazer estas coisas que Eliseu fez. Nem por si, quanto mais por outros. Mas Deus chama-nos a fazer isto, em primeiro lugar, por nós próprios. Parar os planos de Satanás na nossa vida. Pôr o diabo a correr fora da nossa vida. E ser capaz de o fazer por outros também. Esse é o chamado de Deus na nossa vida. Esse é o desejo de Deus para si. Esta é a hora de o fazer. Quantos o querem? Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos orar juntos. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra. Damos-te graças desta palavra produzir um fruto de vida e fruto com abundância no nosso coração e na nossa vida. Oramos hoje em nome de Jesus, de ter domínio sobre a nossa vida acerca dos Teus planos, sendo os planos de Deus que prevalecem na nossa vida. Querido Senhor, nós oramos com toda a fé do nosso coração. Que os Teus planos prevaleçam na nossa vida, sendo a direção de Deus a operar e a vontade de Deus a realizar-se. Como Jesus disse e nos ensinou a orar, que o Teu reino se manifeste no mundo daqueles que fazem alianças com o inimigo, que os seus corações estão enganados e são enganosos, capazes de trazer destruição à sua volta e sofrimento multiplicado. Mas os Teus filhos são chamados para trazer paz, para trazer bênção de Deus, não forçando ninguém, não oprimindo outros, mas trazendo bênção de Deus ao seu redor, trazendo a Tua presença com a sua vida, fazendo uma diferença com a sua vida, fazendo com que as coisas se orientem num caminho novo e diferente, com a sua presença e com a sua vida, querendo fazer as coisas certas, não querendo fazer os apetites da sua vontade, não querendo fazer os desejos dos seus impulsos, não querendo preocupar-se com os seus interesses em primeiro lugar, mas com os interesses de todos ao mesmo tempo, mesmo com os interesses dos seus inimigos, não permitindo a destruição deles, não permitindo que o diabo pelo menos os destruísse a estes, embora fosse condenação merecida pelos seus atos. Nós oramos em nome de Jesus, de ser, como a Tua palavra diz no Novo Testamento, misericordiosos, como é misericordioso o nosso Pai Celestial, sendo filhos amados, amando ao próximo, mesmo aquele que não é fácil amar. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a viver na Tua presença, na retidão desta palavra, na vontade de exercer os Teus planos na nossa vida, na vontade de vê-los realizados na nossa vida, para bons e maus, para amáveis e para pessoas desagradáveis, para todos sem exceção. Ajuda-nos a ser um sal sobre esta terra, Senhor, e uma luz no meio deste mundo cheio de trevas. Toma a nossa mão e conduz-nos para a frente.
Levante suas mãos para o Senhor e peça-lhe revelação. Meu Deus, dá-me revelação de planos ocultos, de planos escondidos que esse diabo porventura tivesse, das coisas que ele gostava de fazer, de causar, de destruir, de oprimir, que sejam parados hoje em nome de Jesus. Que seja parado todo o plano de Satanás, que seja destruída toda a obra do inferno, que seja arrancado pela raiz todo o plano que o diabo tivesse contra a nossa vida, contra a vida daqueles que nós estimamos e amamos, aqueles que estão ao nosso redor, que nós nos responsabilizamos de pedir a tua proteção e a tua bênção sobre a vida deles. Seja parado todo o plano de Satanás e sejam ativados os planos de Deus. Aquele que vem a querer matar, roubar e destruir, seja parado hoje em nome de Jesus. Mas a bênção de Deus se manifeste. E também ajuda-nos, Senhor, em nosso coração a não dar mal por mal, mas a dar bênção em lugar do mal que recebemos. Mesmo quando era o mal que recebemos, ajuda-nos a dar uma bênção, a ser uma bênção para todos, sem exceção. A abençoar e não a amaldiçoar, a levar a tua bênção e os teus planos a serem executados na nossa vida. Dirige-nos em tuas mãos, querido Senhor. Dirige-nos em teu poder, em tua presença. Agora, em nome de Jesus, seja parado todo o plano de Satanás. Vamos orar com força, ficamos todos a orar. Cristo, Senhor, seja parado agora. Qualquer plano maligno, qualquer obra do inferno, qualquer coisa que esse diabo gostava de ver ou de fazer ou de causar ou realizar, nós ordenamos a destruição dessas obras. Ordenamos em nome de Jesus de ser parada toda a obra de Satanás. E será ativado o teu poder em nossa vida, a tua revelação em nossa vida, a tua direção em nossa vida, os teus planos que prevalecem em nós, e o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos. Assim oramos com fé diante da tua presença. Ficamos a orar em línguas, toda a gente orar. Querido Senhor, nós entregamos nas tuas mãos todo o fardo pesado, toda a preocupação, toda a necessidade da nossa vida. Entregamos ao teu cuidado as coisas que para nós são impossíveis de vencer, mas maior é o teu poder que está em nós. Nós estamos como na cidade, cercados pelos exércitos celestiais, por carros e cavaleiros e cavalos de fogo, cercados na tua presença e na tua glória. Muito maior é o teu poder que opera em favor da nossa vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Ordenamos este poder contra todo o poder maligno e satânico. Ordenamos a destruição por isso de todo o plano do diabo, sendo a condução dirigida pelos teus filhos, sendo os teus planos que prevalecem na nossa vida e naqueles que são importantes para nós à nossa volta. Prevaleçam agora os teus planos. Fala o nome de pessoas que você pede que Deus dirija nos seus planos. Senhor, dirige os planos na vida destes irmãos, destas irmãs, destes familiares nossos, destas pessoas que são importantes para nós. Seja a direção da tua vontade, seja a direção dos teus planos na nossa vida. Sejas tu a pegar na nossa mão, nas tuas mãos, e a conduzir-nos para a frente. Dirige os nossos passos no caminho que é teu, no caminho certo, no caminho que é estreito, na porta que é estreita, mas com destino eterno da tua glória, com resultados que louvam o teu nome e que exaltam o teu nome, não sendo para mal, mas para a glória de Deus. Levante suas mãos e diga comigo: para a tua glória, Senhor, manifesta através da nossa vida a tua presença. Usa-nos para a tua glória, para servir os teus planos e os teus propósitos. Usa-nos para manifestar a tua presença à nossa volta, para te servir aqui com os teus planos em nossa vida, para serem os teus planos aqui a exercerem-se através dos teus filhos, a começar por nós, a começar pela nossa vida, a começar pelas nossas casas e famílias, a começar pelos nossos filhos, a começar pelo nosso trabalho. E exerce através da nossa vida a tua presença, e o plano do diabo é parado em nome de Jesus. Ordenamos que para e que é lançado debaixo dos nossos pés todo o plano de Satanás. Nós ordenamos a sua destruição e declaramos a nossa fé no teu poder. Glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Quantos é que recebem? Amém. Damos um aplauso para este Senhor maravilhoso. Graças, Cristo.